Olá, meu nome é Fátima Silva, eu sou especializada em inteligência emocional e eu tô aqui para trazer para você mais um vídeo da série Antes do Ponto Final. Então, vamos lá! A reflexão de hoje que eu trago para você é a seguinte: com quem foi que você casou? Por que que você decidiu casar com ele? Já parou para pensar nisso? Por que que você decidiu casar com este homem? Você decidiu casar com ele baseado em quais expectativas? Você tinha expectativa de casar com um homem romântico, que lhe traria flores todos os dias, o príncipe encantado que derrotaria todos os dragões por conta do amor que ele tem por você. E de repente, este dragão que o seu marido precisava derrotar é aquela sua família, é aquele pai alcoólatra, aquela mãe louca, aquele irmão dependente, a sua situação financeira. Então, honestamente, por que você decidiu casar com ele? Quando você olha para essa pergunta, quando você se faz essa pergunta, por que eu decidi casar com ele? A sua resposta tem que ser a mais sincera possível, porque de repente você vai ver que você casou com ele, que você não casou com ele, você casou com as suas expectativas sobre ele. E qual que é o problema hoje? Que ele é um homem normal. Como eu falei em outro vídeo, ele também traz as pendências emocionais dele. Ele também traz uma família duvidosa na bagagem. Ele também é normal, assim como você. Ele também tem medos. Sim, homem sente medo, né? Porque, homem não chora, homem que não sei o quê. Homem também tem medo. Homem também tem sonhos. Homem também tem expectativas. Então, certa vez, uma amiga minha, um casal de amigos, mas foi ela que me procurou, porque ela queria ajuda, porque ela tinha decidido se separar e não sabia como fazer. E aí, conversando com ela, fazia um tempo que a gente não se via, conversando com ela mais a fundo sobre o casamento, o que eu percebi? E eu falei isso para ela, né? Eu falei, olha, é o seguinte, o problema é que você não casou com ele, você casou com as expectativas que você tinha sobre ele. Porque qual que era a realidade dela antes de casar? Ela vinha de uma casa, de uma família, onde o pai tinha abandonado a mãe e os filhos. Se eu não me engano, eles eram 2 ou 3 filhos. Mas enfim, o pai abandonou a casa. Então ela cresceu com muita raiva do pai. Por quê? Porque pai, quando ele está ausente, ele faz muita falta. O pai é essencial no nosso desenvolvimento cognitivo, emocional, tudo isso. Então, quando ela ficou noiva, quando ela começou a namorar com esse rapaz, quando ela ficou noiva, ela tinha expectativa do quê? Chegou o meu resgatador. Chegou o cara com quem eu vou ter um casamento perfeito. E aí, ela casou com um homem normal, um homem que saía para trabalhar, um homem que roncava, um homem que tinha dia que não queria fazer nada, sabe assim? Homens normais. Não falo nem homens, pessoas normais, porque, ei, querida, você também não é perfeita. Querendo um príncipe e nem princesa tu é. Mas, enfim. E ali eu fiquei muito chocada com o relato dela. E eu fiquei mais chocada ainda porque eu falei para ela isso. Eu falei assim: olha, amiga, eu acho que você não casou com ele, você casou com as expectativas, porque ela verbalizou isso, de tanta gente conversar, né? E quem é minha amiga, quem é meu coach, quem é meu cliente sabe que se tem uma coisa que eu faço muito bem nessa vida é perguntas e trazendo clareza para a pessoa. Então, ela verbalizou isso. Eu casei com ele porque eu queria sair da minha casa. Eu não queria mais conviver com a minha mãe, com os meus irmãos. E eu queria ter a minha casa, eu queria ter uma família diferente. Então, na verdade, ela não casou porque ela tinha encontrado o amor da vida, porque ela realmente queria ser esposa.
que tem isso. Você quer o casamento ou você quer ser esposa, meu bem? Vamos, fala, abre o coração, abre que vai dar tudo certo. Então, ela só queria isso, ou seja, ela queria uma fuga. E quando ela começou a namorar com aquele rapaz, que era um rapaz extraordinário, sabe? Cara, gente boa. Lembra que eu falei que esta série é voltada para pessoas que têm tudo para dar certo, mas se perdem no meio do caminho? É por causa disso. Então era um cara super gente boa, um cara trabalhador, um cara inteligente, um cara com visão de futuro, sabe? Um cara que não fazia dívida só porque sim, ele fazia todo um planejamento, né? Tanto que eles compraram tudo à vista, eles compraram apartamento à vista, eles compraram carro à vista, menos ganhando pouco. Por quê? Porque ele se planejava e executava. Não é o homem dos sonhos? Fala aí, você que tem um marido gastador, falando, ei, cadê ele? Já tá namorando. Mas enfim. Então, ela olhou para ele e falou: chegou o meu resgatador. Aí tem o primeiro problema, porque o homem, ele não tem que ser o seu salvador. Ninguém, nenhum ser humano é capaz de te salvar dessas mazelas. Nenhum homem seria capaz de salvar a minha amiga desse vazio que ela sentia do pai. Nenhum homem seria capaz, nenhum ser humano. Porque Salvador perfeito só existe um e ele já morreu na cruz para te salvar. Ele já existe, Jesus já veio para nos salvar. Então, às vezes, você está esperando que o seu marido, que o seu casamento, ou na pior das hipóteses, Jesus misericórdia, que o seu filho vá te salvar deste vazio que você sente, dessa dor que você não consegue explicar. Quando Jesus já veio para te salvar de tudo isso. Aí você fala, mas Fátima, eu acredito em Deus e eu estou sentindo tudo isso que você está falando. Bora resolver. Então, você conhece, mas não permitiu ainda que essas feridas fossem abertas para serem curadas. Eu vou falar mais sobre isso à frente. Mas hoje eu quero que você pare para pensar nisso. Você casou com este homem de verdade, sabe? Olha para ele, olha para ele. Se ele está perto de você, já faz, não sei não. Se ele tá longe, olha uma foto. Ai, não sei se eu casei com ele. Você casou com este homem, que é um homem normal, tá? Porque o príncipe encantado que vai derrotar o dragão para te conquistar, só tá aqui, ó, tá, amor? E nos filmes de Hollywood, tá, meu bem? Também não é instantâneo. Tá, mas isso dá muita história. Então, você casou com este homem que é normal ou você casou com as expectativas que você tinha sobre ele? São perguntas assim bem interessantes para você começar a responder. Por que isso é tão importante? Para você começar a entender o que é verdade, o que é mentira. Não estou falando que a gente não tem que ter esperança, que a gente não tem que ter sonho, que a gente não tem que ter boas expectativas. Mas a gente não pode ser refém das ilusões que a gente cria. Entende? A gente não pode ser essa pessoa que acredita em mentiras que a nossa mente conta. Em mentiras que um conto de fada conta. Gente, é um conto de fadas. É só porque sim, porque criança gosta de historinha. E esse pode ser o erro. Você assistiu muito filme de princesa quando você era criança. E agora que você é adulta, você continua tendo a resposta emocional de uma criança. Cadê o meu príncipe? Eu já comi a maçã envenenada. Cadê ele que não veio me acordar? E aí você casou com um homem normal. Não, você não casou com um sapo. Você casou com um homem normal. Só que assim, qual que é a maior loucura aqui também? Além de você ter casado com as suas expectativas. Quando você percebe que este homem com quem você casou é um homem normal, ou seja, não é perfeito, porque perfeito só tem um, morreu na cruz, já falei sobre ele, que é um homem normal, você começa a ficar frustrada, né? Porque existe o que você imagina e existe a realidade. Aí você começa a ficar frustrada, aí você começa a acusá-lo de coisas que ele nem tem culpa, coitado. Você começa a exigir coisas dele que ele vai falar, meu, você tá muito louca. Eu sempre fui assim, não sei o que você tá reclamando. Então,
pensa nisso. Você casou com um homem, com este homem aí, ou você casou com as suas expectativas sobre ele, com as expectativas que você tinha sobre casamento. Então, falando um pouquinho também de ciclo da autossabotagem. De repente, você teve um pai ausente ou um pai alcoólatra. Falar do pai alcoólatra. E aí você casa com um alcoólatra. Por quê? Porque é como se você, no ciclo da autossabotagem, ele fala o seguinte: é como se você quisesse resolver o relacionamento com o seu pai se relacionando com um homem parecido com ele. E aí, filha, é aí que as coisas começam a ficar complicadas. Então, quebra esse ciclo. Começa investigando as suas expectativas. Então, visita aquela pessoa. Visita que eu digo olha para aquela pessoa naquele tempo, quais os sonhos que ela tinha quando decidiu se casar com ele. Em que situação vocês ficaram noivos? Em que situação vocês decidiram casar? Né? Eu tenho certeza, a maioria dos casos, a maioria dos casais com quem eu converso, pessoas que eu tenho ajudado a passar por isso, a superar por isso, eles sempre falam para mim: nossa, tinha muito amor, nossa, foi tão legal a nossa festa, nossa, a gente fez a lista, nossa, a gente planejou nossa lua de mel, foi tão feliz. Nossa, quando eu olhei para ele, eu me encantei com isso, eu me encantei com aquilo, ele era assim, ele era assado. Aí a pergunta é: ele era mesmo ou você achou que ele era? Se ele era, continuou sendo, em que momento você castrou este homem? Em que momento você esmagou este homem? Tá? Então, pensa nisso. Pensa no homem com quem você casou. Começa a olhar para você com uma nova perspectiva. Se você quiser conversar sobre isso, se você quiser me ajuda, se você quiser bater um papo pessoalmente sobre isso, eu estou 100% à sua disposição. E vem comigo que os próximos vídeos estão sensacionais. Um beijo e até a próxima.